Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Supply Talks. E hoje nós vamos falar do que parece ser muito operacional. A gente olha e fala, meu Deus, vai falar de uma coisa super operacional? Vamos falar sobre EPI. Será que EPI é tão importante em compras, em obras? E de repente, o grande aprendizado vai ser que além da transformação digital, a gente vai aprender que não é tão operacional quanto parece quando a gente pensa estrategicamente. E para isso, o nosso convidado de hoje está aqui. Davi, muito bem-vindo. Obrigado, Alex. Muito obrigado pelo bate-papo. Você trabalhava na Vale, saiu da Vale, entrou na construtora atual, que você já vai contar, foi visitar as obras. Sei. Eis que você foi ao Gemba, né? Importante, né? Não é? É o básico. Davi é o básico. Fala, cara, pô, fui ao Gemba lá, visitar, pisar no chão da obra. Eis que você tá lá e você enxerga uma fila. Exatamente. Que fila era essa, Davi? Exatamente. A cabeça lá longe, né? Falando assim, puxa, vim da Vale, né? Sedento por aplicar estratégia na empresa. Vamos pôr Strategic Sourcing, nível Strategic alto. Sourcing, pegar todos ali. Portal de procurement com tecnologia, inteligência artificial. E de repente você vê a fila, você fala assim, putz, cara, é o básico aqui que tá faltando, né? E foi logo no primeiro mês que eu cheguei lá. A gente foi fazer um roadshow lá nas obras. Isso era quando, mais ou menos? Abril de 21. Abril de 21. Abril de 21. Tava no meio da pandemia ainda, né? A viagem era mais restrita, tinha aquela questão lá de Covid, todo mundo tomava banho de álcool, né? Antes de entrar. E lá a obra não para, né? A obra, assim, tava a 1000 por hora. Aliás, vamos dar ou seja, vou puxar outro gancho para todo mundo. A gente fala EPI, para quem é íntimo, mas é equipamento de proteção individual. Exatamente. Que ali em obra você vai ter bota, luva, capacete, mas em Covid tinha máscara. A máscara é um EPI. Tinha álcool. Tinha álcool EPI, tinha máscara EPI. Exatamente. Aí continua. Então, vamos falar de EPI, você viu a filinha lá, tinha máscara e por aí. Isso já deixava a turma um pouco incomodada, já, né? Porque fila na pandemia já era um problema. Já era um problema. Então, putz, cheguei lá, vi a fila, chamei o encarregado lá, falei, cara, o que está acontecendo? Que fila é essa? Ela, Davi, que bom que você veio aí, ó. Essa é até uma esperança minha, porque aqui, cara, isso aqui é fila para entrega de EPI, o básico. E aí demora, o sistema cai, nós temos problemas aqui de atraso. E assim, o pessoal, os engenheiros de produção ficavam em cima da turma, falando assim, olha, eu tô com um problema, impacto de produtividade, porque o meu empregado operacional que devia estar em campo está aqui. Não, vamos falar uma linguagem popular, o peão de obra. Exatamente, certo? exatamente. Pedreiro lá, peão de obra, tá parado. Em vez ele estar lá batendo marreta, batendo massa, batendo não, massa. Tava na fila. Exatamente, estava na fila. Isso. E aí eu falei assim, putz, cara, eu com a cabeça lá em construção de equipe, em fazer ali gestão de categoria, né? Pensando em spend análises, curva A, fazendo todo o processo ali de compras estratégicas, me deparei com a necessidade de entrar num aspecto muito mais transacional. Isso. Né? E esse aspecto transacional falou assim, olha, é uma dor que a gente tem. Como é que a gente vai atuar aqui? Né? E aí foi o começo de uma jornada para a gente fazer uma transformação na ponta, né? Uma transformação que gera um impacto em produtividade. Aí você já voltou para o escritório e falou, o que eu preciso fazer? Primeira coisa é estudar, né? Deixa eu entender onde que eu tô aqui, né? E aí eu fui... tem um número interessante, né? Que foi até uma pesquisa da McKinsey que saiu, que é uma pesquisa, assim, que eles fizeram um estudo profundo no setor de construção, né? Obviamente, onde eu trabalho, né, que é a construtora Barbosa Melo, é uma construtora de projetos de infraestrutura. Perfeito, não é de prédio para eu morar, pessoa física. Não é predial, exatamente. É para construir planta, CD, plataforma de petróleo. Exatamente. Então, assim, são operações hoje, a gente tem operações de ferrovia, pontes, rodovias, na área de mineração, né? Então, óleo e gás, você tem a parte de celulose, então, aeroporto, né? Então, são grandes obras, né? Grandes obras de infraestrutura mesmo, e que, quando você avalia, né, você precisa ter um foco em produtividade, porque foco em produtividade
a entrega que o cliente está esperando, né? O prazo que ele está esperando, e qualquer atraso nisso, né? Ele vai gerar impacto tanto na sua medição, quanto na sua margem, quanto no custo planejado do cliente. Perfeito. Não, e outra, tudo bem que não estou falando que a construtora da pessoa física onde eu iria morar pode atrasar. Não pode, é horrível, a gente já sabe disso. Mas, de maneira geral, se atrasa ali, vai ser eu que comprei imóvel enchendo o saco da construtora. Exato. E eu posso perder um dinheiro, porque eu estou alugando apartamento, mas é uma pressão nível 1, digamos assim. Exato. Quando você está falando, por exemplo, vamos inventar, eu estou criando aqui, não é um cliente necessariamente, é só para a gente pegar pote, imagina que você está fechando uma obra com a Petrobras, né? Cara, aí você fechou a obra com a Petrobras, vai abrir um negócio do oil and gas na ponta. Se você atrasar a obra, a gente está falando de milhões e milhões e milhões de prejuízo na mão da Petrobras, que vai querer repassar, que é diferente de eu, Alex, como pessoa física, fala, não atrasa aí não, que eu estou pagando aluguel, né? É um prejuízo financeiro para a Petrobras e para a própria construtora gigante, né? São coisas grandes demais. E não é fácil gerenciar isso, né? E aí essa pesquisa da McKinsey, ela fala que o setor da construção civil, de infraestrutura especificamente, né, ele evoluiu, na média, nos últimos 20 anos, em produtividade 1%. Nossa, ao ano. Muito pouco. Muito pouco. 1% ao ano contra um comparativo de crescimento global ali, anual, de 2% a 3%. Então, ou seja, menos do que o crescimento global, né? Enquanto a gente vê setores aí voando, né? Isso. Pega agricultura, agro, Brasil, agro, decola. É um negócio assim que é sensacional, né? E isso, o que você acaba? Você gera uma deflação em toda a cadeia produtiva, né? Isso aí. E a pressão do setor de construção é o contrário, porque a produtividade, às vezes assim, a produtividade tem déficit e o custo aumentou, o custo não acompanhou, né? Eu vi uma outra análise falando que o custo da construção nos últimos anos, né, de insumos e serviços, subiu 38%. Então, você pega uma produtividade de 1% e o subiu custo com 38%. 38%, você fala assim, cara, tem que fazer milagre para você sair de uma isso aí, para aumentar a margem, etc. Com margem, exatamente. Então, aí foi isso que eu fui estudar. Eu falei, cara, qual que é o impacto voltou para o escritório disso? E falou, opa... Falei, cara, é um impacto em produtividade. Então, eu vou ter que focar nisso. Não tem jeito. Aí você já pegou isso foi em abril de 2021, você fala, bom, maio, março aqui, maio e junho, cara, é isso que eu preciso focar aqui. E foi legal, porque isso encaixou com um projeto que eles estavam fazendo lá na época, que era um projeto de inovação aberta, né? De Open Innovation. Open Innovation. E aí chamou algumas startups, né? Fez ali, a gente colocou esse problema como um problema a ser solucionado, a ser resolvido, exatamente. Boa. Deu em nada não. Deu em nada não, mas aí... Qual foi Poderia ter dado. Eu conheço muitos, não de construção necessariamente, mas eu conheço muitos casos de fazer hackathon e tal, em compras que deu muito resultado chamar startup. Isso, para outras áreas deu certo. Para esse não case deu. específico, Perfeito. O que deu certo foi benchmark. Boa. A gente foi atrás. Fomos atrás do mercado. Fomos entender, estudar como é que as outras empresas fazem. E a gente estava até comentando mais cedo, né? O setor de construção... ele ainda tem o benchmark eu vou em outras áreas, em outros setores, eu busco outras indústrias, a indústria evoluiu muito, né, em termos de produtividade, então eu falei, cara, deixa eu ir atrás de quem entende de produtividade para eu começar a entender, né? E a gente identificou, dentro das nossas premissas, a gente identificou uma solução e começamos a trabalhar nessa solução. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Então acho que a primeira grande conclusão dessa história é você assume, né, a cadeira de head na construtora, com uma ideia de fazer o Strategic Sales Spend, de repente percebe que o EPI, o Equipamento de Produção Individual, é um negócio que pode dar a curto prazo, ser o que a gente chama de projeto Quick Win, que tem um ganho rápido em termos de grana, em termos de eficiência, porque vai ficar menos tempo parada a obra, mais desorganização, o pedreiro vai estar trabalhando, e que este projeto, que aparentemente não tem uma atratividade, você fala, nossa, que projeto tão legal, vou mexer com o EPI, era um projeto que poderia, num primeiro momento, dar um resultado muito melhor para a companhia do que projetos que parecem mais nobres, mais intelectuais, né? Então, acho que esse primeiro insight dessa história que você contou é muito legal, porque às vezes a gente tende a falar, pô, esse aqui é patinho feio, né? E, cara, se você analisar, pode ser que aquele projeto que seja bem operacional é onde tem uma grande margem para você descobrir.
Muito bom. E a gente fica pensando também assim, né? Onde que a gente vai automatizar, onde que a gente vai colocar, investir em tecnologia, né? E isso é muito específico, né? De empresa para empresa. Né? Teve uma vez eu escutei o fundador da Pipefy, né? O Alessio, né? E ele disse assim que, cara, quando você fala assim em automatizar, aí depende do que é transacional para você, depende do que gera volume e do que gera impacto, no fim das contas, na sua produtividade, né? E é legal que ele dá o exemplo ele fala assim, o cara que faz violão. Como é que o cara vai automatizar vendas do violão? O cara faz 1 violão, 2 violões por mês, né? Então, como é que o cara vai automatizar? Agora, tem o cara ali que faz lâmina de barbear. Esse cara aí, às vezes ele vai pegar um ponto da produção dele ali que vale a pena e faz sentido ele automatizar. E foi esse o insight que, assim, eu falei, cara, a entrega, o volume de entregas era um volume de mais de 10 mil por mês, né? Em imóveis. Então, volume altíssimo. Você logo sacou que o número de SKUs e de itens ali é irrelevante. Relevante. Então, você fala, putz, ali vai gerar um impacto ali, né? Na hora que você começa a pensar de uma comparativamente, forma mais né? Você vai pegar o guindaste na construção, é um negócio importantíssimo. Mas é né? É um guindaste, que você vai fechar aquele guindaste, talvez fique alugado ali, locado durante 1 ano na obra. Você tem que ter atenção, mas não dá para comparar o guindaste com o EPI. O que adianta você automatizar o guindaste? É um valor relevante. Sem guindaste a obra não existe, mas não precisa automatizar o guindaste, mas não precisa automatizar o EPI. Exatamente. E esse é o olhar, né? Por isso que é importante eles falam que a inovação ela vem da análise, do estudo, né? Não é simplesmente colocar a tecnologia, né? Então, acho que o ponto é um pouco nesse sentido. Né? E no básico mesmo, sem precisar ficar inventando a roda, né? Não, o básico bem feito ele é muito importante. Davi Purrezali. Isso. Acertei, né? Isso aí. Quem é Davi Purrezali? Conta um pouquinho de você e conta um pouquinho do atual desafio aí, que a gente vai entrar no case da transformação digital aí. Eu caí no setor de construção meio que, assim, adoro. Eu acho que das áreas que eu estou trabalhando é uma das áreas que eu tenho mais gostado. Não sei se por causa dos desafios ou porque a gente começa a ver essas entregas, mas eu estudei administração, fiz comecei na área na indústria eletrônica. Comecei na indústria eletrônica, onde eu via que essa questão de produtividade, né, as placas de SMD sendo populadas ali por microchips de uma forma fantástica, né? Depois eu passei um tempo no setor automotivo, onde eu vivenciei ali um pouco da logística, a parte da indústria, né, em si ali, aquele sangue correndo na indústria, em montadoras. Detalhe, o montadora. A área de procurement montadora historicamente tinha uma maturidade maior do que os outros business. Tinha. E a curiosidade eu falei tinha, porque não é uma afirmação categórica com pesquisa, que deixe claro para a nossa audiência que eu não tenho pesquisa, mas o meu feeling, estava comentando inclusive com uma pessoa que eu recebi aqui de outra montadora, que hoje equalizou, né? Montadora antigamente era referência, né, cara? Fala, quem compra bem, tem processo maduro de maturidade de compras, montadora. Vai lá que, cara, os caras são incríveis a montadora. Hoje, vários setores já estão no mesmo nível que a montadora. Ela não está mais... E muito por causa do quê? Porque a montadora mantém processos clássicos ainda, né? E não se modernizou tanto quanto as outras. Não, que não existe, mas eu digo, ela nadava de braçada no setor de compras. Era uma escola, era tipo Ambev, né? Putz, passou pela Ambev, nossa, que escola! Você passou na área de compras de uma montadora, pô, parabéns, você tem um selo de uma montadora. Isso foi muito verdade quando você passou lá, né? Sim, porque atualmente o mercado ele fez um shift, ele deu uma virada, não somente em custo, mas nessa parte de produtividade, na parte de desenvolvimento local, de desenvolvimento de fornecedor, de parceria estratégica, de reliability no fornecedor. Experiência de stakeholders. De stakeholders. É isso aí, de fornecedor. O ponto interessante de montador é que para cada gestor de categoria, ele tinha um analista de custo que ia junto com ele. E um analista de qualidade. Lá a gente chamava de SQE, né? Que é um analista de qualidade de fornecedor. Então, assim, você tinha uma estrutura ali que era uma estrutura e que era interessante, né? Tem uma história rápida que eu vou contar. Que a gente ia em alguns fornecedores e o cara de custo ia junto, às vezes, né?
Então, quando você estava lá conversando com o fornecedor, de repente o cara de custo ia no meio da produção perguntar para o cara lá que estava apertando o botão na máquina: quantas pessoas trabalham aqui com você? Ah, ele tomava nota. E voltava. E voltava depois. E nas discussões, era discussão assim, de mão de obra, de custo horário de cada pessoa que estava na produção do fornecedor. Então, eram aquelas discussões assim, tensas, né, com os fornecedores, e o analista de custo não tinha aquele... O papo era reto mesmo. Ele falou: eu fui na sua produção. Mas você não pode entrar na produção assim. Então, essa discussão era... Então, era interessante o funcionamento. E aí, com essa virada, né, outras empresas surgiram com uma visão mais completa ali, né, de procurement. E aí a gente, eu saí da montadora e fui para a mineração. Fiquei 10 anos na mineração. Na Vale. Na Vale. Que é aí uma baita escola. A Vale tem uma maturidade muito alta na área de compras. Exatamente. Eu lembro que na minha época até o diretor ganhou um prêmio global de Procurement of the Year. Quem era o Marcos Saraiva. E ele tinha foi lá em Londres, ganhou o prêmio, porque tinha em um dos pontos que ele ganhou era porque a Vale mantinha 95% das compras e contratações em contrato. O spot era baixíssimo, né? E eu lembro que tínhamos as discussões lá dentro, né? A que custo o spot é baixo? Isso, A empresa tem que ter grana para manter um spot 95%, né? Eu tô com uma meta dentro de casa para falar assim, cara, se eu chegar em 60, 65, eu tô muito feliz. Eu não quero mais do que isso, né? Porque à medida que você vai aumentando mais, você começa a realmente, às vezes, perder um pouco ali o controle da gestão, e às vezes você tem que deixar a coisa acontecer no dia a dia também, em uma parte ali das compras, né? E aí, desses 10 anos de Vale, eu rodei muito, rodei a área de operação, eu tive um contato muito grande com a operação. Em determinado, tinha um período lá na Vale, que muito interessante, a gente desenhou um projeto lá, que era um projeto de atendimento às operações, porque as operações não tinham com quem falar em suprimentos. Tanta gente que tinha. Isso, nossa. E a gente desenvolveu lá que era um cara que era um ponto focal, né? A gente chamava de Key Account Manager, que era o Key Account Manager de determinadas operações, né? E esse foi um projeto até meu. Eu desenhei junto lá com a turma que estava na minha área. Desenhei esse projeto e foi um projeto super rico. Projeto super rico que acabou que eu vivenciei várias áreas ali. E depois mudei para a parte de gestão de categoria mesmo, ferrovia, passei na parte de serviços indiretos, de vários serviços também dentro lá do processo. A gente fez tinha uma área de serviço que eu tinha já pessoas remotas, então até na pandemia isso ajudou, né, trabalhar de forma remota. E aí eu recebi o convite para fazer era uma transformação, né, que foi uma pessoa que trabalhou comigo na Vale. Ele tinha ido para Barbosa Melo, né, o Bruno Amaral, tem um carinho super especial por ele, e ele me chamou para ir trabalhar junto na Barbosa, porque ele estava na área de inovação. Ele era lá da Vale, estava na área de inovação. Eu falei, cara, ele falou, cara, suprimentos precisa de alguém aqui para... Suprimentos já estava vivenciando uma transformação, né? Só para você ter ideia, a área de suprimentos de várias empresas, e eu identifiquei que várias construtoras de infra era assim. A construtora de infra, ela é uma empresa basicamente de equipamento. Então, ela tem equipamento e executa as obras. Isso. Mão de obra, contrata. O cara que é o comprador é o gerente do contrato. É o cara que está tocando lá o projeto. Normalmente ele que liga, ele que negocia os subcontratos, ele que negocia os empreiteiros, os materiais, ele põe um comprador. O comprador de obra, que às vezes é muito descentralizado, o comprador ele comprava EPI e peça para equipamento. Então hoje você acha muito comprador especializado em materiais diversos de consumo e peças de equipamento. Então, interessante que a área de suprimentos saiu da área do que chama de manutenção. Perfeito. Né? E quando a gente entrou e começou a fazer a transformação, o maior impacto não foi nem nessa área, né? Mas o maior impacto é em toda a outra gestão que estava com os responsáveis pelas obras, para a gente conseguir puxar essas contratações mais técnicas, né?
Então, essa era era o desafio ali de construir a área a partir de algo que estava muito descentralizado e que sempre foi assim, culturalmente. Bom, e aí você chegou, contamos lá o projeto no início, e aí entrou esse projeto DPI, que a gente contou da fila, etc, etc. Qual foi esse projeto? Conta um pouquinho especificamente do projeto para nós. Tá. Logo que a gente identificou ali uma solução, a gente falou assim, olha, não dá para chegar e implementar uma solução e amanhã a gente já virar a chave. A gente precisa ver como que está toda a cadeia, né? E quando a gente foi ver a cadeia, as compras eram descentralizadas, né? Você não tinha padrão de catálogo, de EPIs. O EPI ele tem que ter um padrão. Porque vamos tentar tangibilizar. Imagina que tinha capacete de 2 marcas, estou inventando aqui. 2, 3, 4, 5, exatamente. Tá bom, exatamente. Marca, tipo diferente, né? E como você tem obras, as suas obras, por mais que você está fazendo ali um aeroporto e você está fazendo uma usina de mineração... O capacete aparentemente é o mesmo, a bota é a mesma. Exatamente. Você tem uma sinergia muito grande. A não ser que você tenha ali, hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma obra de ponte. Então, você tem EPIs a mais que são EPIs de água. Isso. Que tem a ver, então você às vezes você tem EPI de altura, né? Mas tudo bem, no geral, capacete é capacete. Então a gente saiu ali. Primeiro então, fizemos um saneamento de catálogo de EPI. Então saímos de mais de 1.000 itens que tinha e chegamos em um pouco mais de 100 itens. Nossa, de 1.000 para 100. Como que foi feito isso aí? Impressionante. Olho mesmo? Digo, Excel, tal. Ou você já falou, não, aqui eu já vou contratar um fornecedor, aqui eu vou rodar um IA. Não. Como que foi esse saneamento? A gente puxou um fornecedor e os fornecedores foram ajudando a gente a fazer. São os caras especializados. Mas não teve um IA da vida, não. Não teve. Foi Excel para lá, para cá, olha dali. Excel, faz o trabalho, avalia, porque... A dificuldade é que, como o seu mix está muito grande, quando você padroniza, o cara fica com um item praticamente obsoleto lá. Né? Então, a dificuldade era como que a gente ia fazer com esses... A gente saneou, então fez um trabalho ali. Capacete, né? Você deu o exemplo do capacete. Beleza, qual que vai ser o nosso padrão de capacete? Vamos pegar o capacete da marca tal. Então, aí dentro do capacete tem a proteção, que chama carneira, aí você tem o abafador também. Então, tem que ser tudo o mesmo padrão. Então, você cria um padrão para os 3, você já elimina ali outros 9 itens, que são 3 outras marcas distintas, né? E é interessante porque isso... Com uma análise, aí a gente precisou fazer uma análise junto com o pessoal de saúde e segurança. Certo, lógico. Porque assim, tinha obra que às vezes deixava o capacete a cargo do comprador e comprar o mais barato, que chegava um capacete que efetivamente não protegia. O pessoal falava assim, comprou uma casquinha aqui, você bate a mão, ele quebra. Aí você tem que trocar. E ao invés E capacete normalmente dura o tempo inteiro da obra do cara, né? A gente espera que o cara nunca use, né? Então, assim, a turma estava precisando trocar a cada 2 meses capacete, que é caro, que é um item caro. Então, não faz sentido. Então, até nisso, a gente tinha que avaliar assim, olha, como que você vai avaliar o catálogo de forma que seja efetivo? Porque eu vou dar um exemplo bem simples de facilities, né? Eu não tenho cálculo, né? Mas sempre me perguntam, né? Você pega papel de enxugar a mão. Aí vai no banheiro, papel de enxugar a mão no facility, você pega aqueles bem porcaria mesmo, que você vê o comportamento das pessoas na empresa, o cara pega tipo umas 15 folhas para secar a mão, papel esfarela, suja a pia inteira e tal, aí sai em outro lugar que o papel é melhor, o cara puxa 1, 2, acabou. Não tem sujeira, não tem nada. Você fala, cara, será que 15 folhas é mais barato do que 2? Eu fico pensando, que a outra custa o dobro, né? Mas, cara, não é possível que 15 é mais barato que 2 folhas. Tem um caso legal que a gente falou assim. Vamos na definição do cara, pega o óculos, né? O pessoal falou assim, não, vamos pegar um óculos com a proteção lateral, que a haste dele tem regulável, né? Então, vamos colocar isso. Aí colocou esse óculos. E, de repente, começou a aparecer vários deles quebrados. Poxa, esse aqui não é bom, não sei o que. Mas como não é bom? A gente pegou uma qualidade boa. Não, mas o cara lá, o peão lá da ponta, ele gostava daquele mais simplesinho,
que é o que ele pode sair no final de semana com ele, que esse não dá para ele sair. Então ele quer o mais simples, que era assim, 1/3 do preço, que é o mais simples, óculos escuro, ele tem ele é todo de plástico, não tem regulagem, não tem nada, mas ele é simples, protege, ele tem a proteção e é muito mais barato. Então, após essa montagem desse catálogo, teve um período de aprendizagem. Perfeito. Né? E foi interessante que a gente chegou até a discutir com algumas pessoas que falaram assim, já tentaram fazer isso aqui, não vai dar certo. Esse é o outro problema. Muito bom, ponto puxado. Não pode escutar muito. Você tem que, óbvio, né? Tem uma gestão de mudança grande, né? Então tem o famoso ADKAR, né? Que você faz o awareness, você faz toda a metodologia de gestão de mudança, mas... e foi um ponto que eu aprendi na Vale, né? Você tem que deixar pessoas... você tem que colocar pessoas ali que vão acompanhar e mesmo que visualmente tudo que está acontecendo para você agir rápido. Né? Você tem que agir rápido para fazer funcionar, que senão realmente o que o cara falou faz sentido. Não vai funcionar. Né? Não, é só para pegar um gancho. Acho que muito importante, vou destacar esse ponto que você falou. Porque se não vai funcionar, já tentaram fazer antes? Cara, é muito simples. Já tentaram fazer antes, não necessariamente com a pessoa certa, com o fornecedor certo, com o modelo certo. E isso serve para muita coisa no business na vida. Aí você fala, cara, vou dar um exemplo bem aleatório agora, aleatório. Fala, nossa, eu estou tentando abrir uma unidade em Salvador. Aí, cara, não funcionou. Eu aqui na live não consegui vender nenhum curso em Salvador. Salvador não tem mercado. Cara, você pega o dado e fala, Salvador tem um mercado interessante, por que não dá? É que você contratou um funcionário ruim para fazer venda. Se você fizesse o vendedor daqui de São Paulo, que está performando lá em Salvador, o cara ia nadar de braçada. E você toma uma verdade que Salvador no mercado, já tentou com a pessoa errada, né? Então, acho que essa quebra de passado é muito importante a gente ter na empresa. Falar, não, cara, eu tenho base para fazer um negócio que pode funcionar. Exatamente. E foi mais ou menos nessa pegada mesmo. Aí. Né? Eu acho que não tem. Bom, e aí você fez o catálogo. Catálogo montado, remontei o catálogo. Próximo passo do projeto. Fomos para o mercado, fizemos um bid. Certo. Normal, bid normal. Isso com uma outra equipe. Aí é o ponto, porque assim... Bid para cada equipamento DPI ali que você pôs no catálogo novo ou não? Para a lista, para o catálogo inteiro. Catálogo inteiro. Um fornecedor ali ou dois para... Tem de empresa disso. Tem bastante. Tem muita empresa disso. Inclusive, essa é uma área que tinha muito desvio, né? Então, a gente já tinha falado assim, a gente vai pegar ali alguns pontos interessantes, né? A gente reduz os desvios, né? Teve gente que Vamos pegar desvio aonde? Desvio... Por exemplo... O pedreiro, o fornecedor, o transportador, onde tem... Fornecedor oferecendo benefícios para o comprador para ele comprar dele. Entendeu? Tinha um caso... Propina. O cara falava assim, não, compra 1 milhão comigo em API que eu te dou uma TV para vocês. Vocês vão ganhar de brinde uma TV. O cara nem acha que é errado isso. Entendeu? E aí o cara faz e assim, aí o cara é desligado porque ele fez isso. Pô, mas o que tinha de errado isso? Eu comprei, era o melhor preço, não sei o que. Cara, assim, é o conceito, né? Então, o conceito do que tem muita coisa enraizada. Está muito enraizado, muito enraizado. A própria coisa que a gente fala hoje sobre, né, a questão de diversidade dentro do ESG, do LGBTQIA+, diversidade racial, de religião, é uma coisa enraizada de longa data, que a gente hoje discute muito e às vezes a gente esquece de discutir um enraizamento cultural desse, né? Falar, propina é normal, de pagar um negocinho é normal, tal, né? O cara dá um benefício, dá um brinde legal, a TV era um brinde. Entendeu? Teve um caso em uma das obras que isso aí não foi comigo, não, mas foi em outro que como a gente estava nesse momento discutindo isso, vinha muitos... Teve um caso que um fornecedor ofereceu um carro. Falou assim, se vocês comprarem X milhões, a gente vai mandar um carro para você. E foi um carro para o projeto. Aí o gerente do projeto descobriu e falou, como assim um carro? Não, chegou o carro aqui, Meu Deus! Um carro lá para o pessoal, porque comprou o volume lá que tinha... Mas normalmente não falando da consultora de vocês, da Carlos Barbosa, mas EPI também, eu perguntei do desvio, porque também é um clássico ter desvio de perder ou roubarem o EPI. Muito. Isso também tem, né? Apesar de estar falando do fornecedor na propina, também tem desvio de EPI na obra, né? Tem muito. Então, o pessoal, assim, ele às vezes, assim... Aí esse é até uma evolução do sistema que a gente tem trabalhado muito agora. Boa. Né? A gente começou a identificar, por exemplo, já puxando lá na frente, né? Pessoas que o cara...
Pô, o cara, o número dele lá era 42. O cara pegou uma botina 37, uma botina 40, uma 39. Então, Você falou, o pé dele não cresceu na cidade, né? Nem diminuiu. Não diminuiu, né? Então, tem uma coisa errada, né? Aí, em alguns casos, quando é um encarregado, porque o encarregado pegou para um funcionário dele. Não, mas o EPI ele é individual. Então, o sistema ele estava todo tão fragilizado em relação a isso, né? Que tinha desvio em tudo que é lugar. Tinha desvio em tudo quanto é lugar. Na compra, na obra, na fila, em perda de Perda mesmo, exato. Tinha no fornecedor, ao invés de mandar... Fechou uma caixa com 100, ao invés de mandar 100, fecha 90 e combina com o cara da conferência. Perfeito. Bom, então vamos lá. Catálogo feito, mandou o catálogo, bid com fornecedores. Definição de um fornecedor. A gente tinha mais de 130 fornecedores. Nossa! De EPI. 130 de EPI. 130. Então, ou seja, isso, o que eu estou falando aqui é uma curva B, né? A gente gastava em média, hoje deve estar um pouco mais, hoje deve estar uns 15 milhões. Eu gastava em média 10 milhões ali, né? Em EPI por ano. E desses, é tudo spot. Imagina, 10 milhões, o quanto que não estava indo em todas essas frentes aí, todos esses problemas, né? Aí, às vezes, eu falava assim, cara, não podemos desistir, não, vamos lá. Vamos lá. Fechamos um fornecedor, né? Tivemos alguns problemas ali, falta de... com certeza, até arredondar. Até arredondar. Hoje a gente já começou a abrir algumas flexibilidades. Então, poxa... já estamos pensando num segundo passo, né? Que é o segundo passo material de raspa, né? Que eles falam aquela luva, material de couro. Podemos ir direto num fabricante. Talvez a gente não precisa mais estar com esse cara. Então, perfeito. É a evolução da categoria ali. Mas fechamos com o fornecedor, deu um ganho financeiro, um ganho bacana, legal, mas o maior ganho disso é que a gente começou a padronizar isso para todas as obras e esse fornecedor, ele começou a gerar uma logística única para as obras e a gente começou a acompanhar ali o fornecedor como um fornecedor dentro da categoria. Eu consegui trazer esse acompanhamento, tirar esse acompanhamento da ponta e trazer ele para lá. E aí a recompra automática. Quando eu coloco um contrato no ar, a compra é automática, né? Não tem mais negociação, já tem tudo. Ou seja, passamos isso. Aí agora falando assim, então agora a entrega. Porque eu padronizei o meu sistema. Quando eu padronizo o sistema, por mais que eu tenha as exceções, mas eu estou trabalhando dentro de um padrão. Lógico. Aí eu consigo implementar um sistema. E aí Perfeito. Eu começo a tirar ali a atuação do cara da ponta ali, que é o almoxarife, direto no RP. Eu coloquei um sistema muito mais amigável. E aí, alguns pontos, né? As nossas obras são em áreas remotas. Logística complicadíssima. E a obra, ela tem uma característica, né? Que em poucos meses que eu estou falando assim, em 2 a 3 meses, eu contrato 1.000 pessoas de uma vez. Eu contrato 300, 400 pessoas por mês. Por quê? Eu fecho um projeto. Quando eu fecho um projeto, fechei um projeto de infra de uma construção de uma usina de minério, de uma mineradora grande. Quando eu fecho esse projeto, eu tenho, no máximo, ali 60 dias para mobilizar. Ou seja, para dar o start. Então, quanto mais rápido eu começar o processo... melhor. Eu começo a produzir mais rápido. É isso, então, ganho. Tem uma pesquisa da McKinsey também, falando que mais de 70% dos projetos no mundo sofreram atraso. E atraso é aquilo que a gente falou, né? Dinheiro, medição, problema, tudo. Pleito. Tem empresa que é especialista em pleito, né? Por causa disso. O projeto é ruim, deu atraso, deu isso. O que você falou que era uma assim, agora é assado. Então, esse é um grande problema. E aí, nessa mobilização, eu tenho que estar preparado. E quando eu padronizo, eu consigo preparar de uma forma muito melhor. Né? E aí, o que foi feito na entrega, então? Aí a entrega como é área remota, às vezes na internet eu tenho. Perfeito. No local. A internet cai toda hora. É isso então, eu tinha algumas premissas. Eu preciso que o meu sistema funcione offline. Que ele sincronize
Pegou um sinal de internet, ele sincroniza com o sistema. Sinal e ele offline. abaixa direto no sistema. Porque se ele der abaixa, tem um vídeo na internet que é um cara de uma máquina de café, né? Que o cara aperta para pedir um café e tem um cara dentro da máquina que mistura, joga o açúcar, ele até toma um pouquinho, põe um palitinho no bolso e põe lá pro cara. Então, ou seja, não adianta você pegar um sistema que no front ele é automático, mas por trás tem alguém girando uma manivela, né? Então a gente pensou nisso. Aí a área de TI entrou com a gente, a área de excelência entrou com a gente, desenhando, fez o MFV com a gente, que é o mapeamento de fluxo de valor, né? Então, onde que está a dor aqui desse fluxo de valor, né? E aí a gente conseguiu, pouco a pouco, foi colocando o sistema, é um tablet, e esse tablet funciona offline, e o grande ponto disso é que com esse tablet eu consigo ir para o campo. Putz, cara, se eu consigo ir para o campo, eu resolvo um grande problema de produtividade. Porque o peão é engraçado, né? Aí você fala assim, o cara tá mais satisfeito. Não sei se o cara tá mais satisfeito, porque o cara tá trabalhando mais, né? Porque antes o cara falava assim, meio período aí, tô tranquilo. Rasgou a luva aqui, cara, não vou conseguir fazer a armação, né? Esse impacto da produtividade no setor da construção, ela é isso, né? Porque assim, ainda precisa de muita mão de obra. Então, essas 1.000 pessoas que a gente mobiliza num curto período de tempo é porque ainda tem uma produtividade muito baixa e você precisa de muita mão de obra em campo. E essa necessidade de mão de obra em campo, ela gera um risco enorme, né? É um trabalho de alto risco. E aí, qualquer fator... Teve um centro de estudo americano que chama ResearchGate, e eles avaliaram quanto tempo o cara do setor de construção efetivamente trabalha. Eles chegaram numa média que ele trabalha 60% do tempo dele disponível em campo, e os outros 40% é em produtividade. Ou seja, a gente já parte de 40% de produtividade, de improdutividade, né? E a gente tem um sistema na Barbosa, na CBM, a gente tem um sistema que mede isso, de apontamento. Tem de equipamento, tem de mão de obra, e esse sistema ele tá em evolução constante. Em evolução, mas teve um momento que eu tirei uns dados desse sistema, o nosso não é nem 60%, não é 40% de produtividade, 45%. Falei, putz, cara, nós estamos... Ainda tem um mercado, ainda... E não é porque porque a gente está fazendo errado, porque é isso mesmo. É isso mesmo. O cara tá lá no campo, aí ele tem lá um diálogo de saúde e segurança no início do dia, ele tem que preencher um checklist, tem que fazer o PTS, ele tem que fazer qualquer atividade que ele vai fazer, tem que conversar com o encarregado, tem isso. Aí tem o transporte, ele bate o ponto... Tem que falar do futebol, do jogo de ontem, se caiu o técnico ou não. Não sei o quê. E assim, é uma improdutividade muito grande. E o EPI, o que acontece? O cara fala assim... mais um item nesse bolo aí. Preciso pegar a luva lá no almoxarifado. O cara adora, né? É o passeio dele. É 40 minutos para ele ir. E não pode ir a pé, porque é ambiente industrial, ambiente de mineração, ou o que seja. Mas aí esperar a fila, que ele esperava às vezes 1 hora, 1h30 na fila. E mais o cafezinho, perdi o ônibus, né? Aí, deu a hora do almoço. Desculpa aqui. Não, vai tranquilo. Deu a hora do almoço, né? Já vou ficar pro almoço aqui, 11h49. Não vai 10 minutos para voltar pro campo. Vou voltar aqui, vou ficar aqui, né? Aí o encarregado, o engenheiro fica louco, né? A produtividade. Então, esse 60% ele é muito real, de que você só produz uma parte do dia, né? Então, nem todo mundo fica feliz, né? Porque você vai ter que trabalhar algumas horinhas a mais aí. Aí, o que aconteceu? Na hora que eu falei que, a gente tem um tablet, cara, o indireto, a minha área, a área de suprimentos, almoxarifado, é uma área indireta de produção. O indireto tem que ir até o direto. Ele tem que ir para o campo, porque o cara do campo ele não pode sair do campo. É só no momento que é o almoço, a parada dele, o café tem que estar lá do lado dele, se ele quiser tomar um café, o banheiro tem que estar do lado dele, né? O resto, o cara tem que estar produzindo, né? E aí o que acontece? Quando eu começo a entregar em campo, aí o cara fala assim, não posso mais ir lá. Tirou meu passeio. Tirou meu passeio, cara. E isso aí a gente está enfrentando algumas
insatisfações, algumas resistências em relação a isso, né? Aí o pessoal parou porque faltou EPI na frente, né? Aí você vai ver lá, o cara tá... Tem sempre um jeito de dar... Tem os artistas, né? Que sempre dá um jeito de dar um... E aí, então, você focou na entrega, tablet com um sistema desenvolvido junto com a sua IT internamente. Pegamos um carro, começamos a planejar com as pontas, falando assim, ó, você vai me avisar no dia anterior quem tá sem EPI, quem que precisa trocar quem algum vai EPI. Avisar? O encarregado da obra. O encarregado da obra, da frente, porque são várias frentes, né? As obras normalmente são frentes longe uma das outras, né? Então o encarregado tem que avisar para o time do almoxarifado. Aí eles criaram lá um grupo de comunicação, às vezes até o WhatsApp, mas tem uns grupos mais específicos, né? Ele avisa, 2 vezes por semana você pode me trazer luva, porque a turma que está fazendo a armação, que está armando o aço, para colocar, às vezes, em vigas, em sapatas. Então, essa turma que tem em lajes, ela precisa trocar muito frequentemente essas luvas. Então, então 2 vezes por semana. Então, toda segunda-feira de manhã e toda quarta-feira de manhã vai o carro com luva para a sua equipe inteira, para não ter problema de falta. E aí é um ponto que você tem que começar a fazer a gestão do gasto. Isso. Né? Você tem que começar a fazer essa gestão do gasto. Mas, assim, óbvio, né? Você fala assim, é essa maravilha toda? Lógico que não, né? Você tem um monte de... É um aprendizado. Agora, para garantir que o processo funcione e você gera um impacto ali de, às vezes... Cada profissional de 2, 3 horas por semana que ele passava na área de almoxarifado para pegar EPI, você está gerando a produtividade dele lá na ponta, né? Sem contar que a entrega, que antes demorava, assim, de cada EPI, de cada pessoa, uns 3, 4 minutos ali que fazia, a entrega agora é rapidinho. No tablet, você vai lá, seleciona, o cara botou o dedo lá, colocou a digital, entregou para ele. Então, a entrega, assim, a velocidade mudou muito. Então, ainda não tem... Porque tem alguns lugares, acho que mais simples, né? Que eu digo com menos opções. Indústria que você tem a machine, né? De EPI, né? É uma máquina mesmo, o cara põe a digital, sai a luva. Vende machine, se eles não estão nessa, pensa nisso ou não? Assim, a gente chegou a avaliar... Tem uma pessoa, né? Com o tablet lá. Alguém pega o tablet, anota, alguém dá o... a vending machine, né? E o tablet já está acoplado nela. Né? Não, mas eu digo no teu, como é que está hoje? O meu é uma pessoa. É uma só pessoa, isso aí. O que acontece? As frentes são diversas e elas mudam muito. Elas mudam muito ali de semana para semana. Você tem uma e aí seria diferente. Arrastar essa vending machine para todo lado, dá mais trabalho. Logisticamente ainda não se mostrou eficiente. Né? Então, o que mostrou a gente pegou um motorista e pegou um carro, um furgãozinho, uma Fiorino, e esse motorista mesmo ele faz a entrega. Entendi. Ele vai na frente, a gente pôs, tem um plotter lá, almoxarifado móvel, né? E ele vai rodando. Boa. Vai rodando. E assim, a frente amanhã é em outro lugar, né? Porque até o cara se deslocar para essa vending machine, e ela também é restrita. Sim, ela é restrita. Ela tem ali alguns poucos itens, né? Mas a gente chegou a avaliar também. Né? Agora, na indústria é super bacana. Super bacana. Você sabe que, não sei se já chegou a avaliar, e eu não sei de mercado de construção. Eu vou pegar 2 cases de alimentação, um de supermercado, que eu já vi 3 ou 4 casos desse jeito, e 2 de restaurante, tá? Restaurante de cadeia grande assim. Que eles fizeram o quê? Eles centralizaram a demanda e quem manda na demanda, ou seja, de quanto vai mandar, no caso se eu pego o restaurante, pensa que é hambúrguer. No caso de supermercado, pensa que é FLV, frutas, legumes e verduras, tá? Quanto que eu vou mandar para a loja? Ou seja, seria para a tua obra, né? Fazendo um depara, né? Quanto que eu vou mandar para a loja de carne, de hambúrguer, de refrigerante, de comida, etc, etc. E eles centralizaram uma área de demanda que fica já com o algoritmo de fazendo e ele coloca lá na obra, que no caso eu estou falando de uma loja, ele tem uma pessoa lá, como se fosse o almoxarife de lá, que valida se o que eles estão mandando do corporativo está descasado do que real precisa. E eles vão calibrando o sistema. Por quê? Porque nas lojas, como você tem pessoas diferentes ali na ponta, com formação diferente, treinamento diferente, maturidade, senioridade, etc., vinha coisas completamente dispersas no planejamento de demanda. Né? Então, um exemplo, imagina que você está com 2 obras iguais de construir
vamos pegar ali, vai 2 plantas de 2 indústrias com o mesmo tamanho, uma em cada da cidade. Cara, deveria ser muito parecido, mesmo número de pessoas na obra. Eu tenho 200 pessoas nessa obra aqui, 200 aqui. Quanto tem que vir de EPI? Vou inventar. Cara, tem que vir 50 capacetes por semana. Cara, esse cara aqui pedia 10 e outro cara pedia 202. Fala, cara, não é possível. Como é que 10 e 202 tem o mesmo número de funcionários? A obra do mesmo tamanho, tem alguma coisa errada, né? Aí você ia ver, sobrava capacete, faltava aqui, outros áudios. E aí eles centralizaram com o algoritmo e ele que fala, ó, tá indo 37 hambúrgueres, tô inventando aqui, tá indo 37 Coca-Colas para você. Muito legal. E aí ele tem na ponta um tablet também que ele fala, bateu com o que eu preciso, o meu estoque está batendo com o seu e é exatamente a demanda. Ele fala, não é essa a demanda. Por quê? choveu. Por quê? Porque nossa, a venda do shopping aqui, com a chuva teve muita gente no shopping, teve mais venda do que o normal. Aí ele justifica, tem que escrever. E aí ele calibra no outro dia seguinte a entrega novamente. Só com isso eles tiveram mais um ganho gigante na assertividade do volume para entregar nas pontas. Putz, você cria um hub, né, cara? Assim, o nosso, eu acho que dá. E você tira a dependência do julgamento do ser humano não treinado e padronizado nas obras. Ferramenta. O nosso dá para fazer de EPI e peças. E peças. Porque eu tenho uma frota de equipamentos relativamente padronizado, eu não tenho várias marcas, eu trabalho basicamente com uma marca só de linha amarela e 2 marcas de 2 fabricantes, né, de caminhão. Então é isso, equipamento. Então eu posso fazer EPI e peças, obviamente que eu vou ter que pensar no aspecto logístico, né? Isso. Porque essas logísticas em áreas remotas, elas são mais complexas. Mas sensacional, cara. Muito legal. Mas você acha que eventualmente pode ser uma evolução para você, sentido, né? Faz todo sentido. Muito legal, muito legal. Faz todo sentido. Inclusive, a gente está fazendo uma avaliação, até buscando ali ver benchmarks, consultorias no mercado, né? Porque a gente tem uma área, um CD próximo do corporativo, que é onde ficam os equipamentos, e esse CD eu estava querendo transformar ele num hub. Perfeito. Um hub de peças. Eu já tinha isso como um hub de peças, um hub de logístico. Por quê? Porque ele está ali na região da Grande Belo Horizonte, né? Grande BH. E mineiro não fala Belo Horizonte, mineiro fala BH. Eu até me estranhei aqui, eu falando Belo Horizonte. e aí, você usar esse hub para distribuir peças e o EPI. Eu já ouvi Belzonte. Belzonte é normal. Muito bom. Então, para fechar, Davi, acho que o interessante que eu falei, eu fiz a abertura com isso e você contou esse case, como o básico, eu vou chamar assim, como o básico bem feito dá muito resultado, né? Como coisas que aparentemente não são tão nobres pode dar um resultado tão grande na sua operação, né? Eu acho que às vezes a gente está num momento, por causa da transformação digital, né, por causa da IA, que explodiu aí bastante nos últimos 2 anos, a gente está, sabe, numa vibe, digamos assim, de good vibe, falar, cara, eu quero nossa IA, que é o ChatGPT, que eu vou pôr alta tecnologia. E a gente, às vezes, está esquecendo que o básico bem feito, ir alguém entender ali a fila, o negócio, sisteminha, a Fiorino vai entregar no cara bonitinho. Exatamente. Cara, eu vou pegar o catálogo no Excel, ajustar de 1000 para 1, pegar um fornecedor. Que esse tipo de coisa dá um resultado gigantesco, com pouco dinheiro, diminuindo o volume de trabalho do seu corporativo, porque vamos pensar... Quantas transações de compras você fazia antes, quantas transações você faz agora? Vai sobrar mais tempo para o teu comprador comprar outras coisas de valor agregado maior no spend análise, não ABC, que você queria fazer quando chegou, né? Você poderia falar, nossa, vou ter que contratar 5 compradores a mais, estou inventando o número. E, na verdade, só com que você conseguiu diminuir de transação operacional na mão do seu comprador, esse cara hoje pode fazer uma categorização ABC. Ele faz mini contratos do que ele normalmente compra rotineiramente, material de escritório, material madeirite para concreto de forma, né, que usa muito, faz um contratinho ali, né? Então ele ganha tempo para isso, né? E não fica sendo assediado por aquele tanto de fornecedor lá querendo vender o tempo inteiro, né? A gente fala, muito bom. Está corporativo, né? Baita case. Davi, eu curto demais, realmente. Eu sou um cara de tecnologia, estou palestrando bastante sobre o futuro de tecnologia, de trends, amo também isso, mas eu curto demais o básico bem feito, sabe? Você fala, nossa, então cara. Não tem como você colocar tecnologia sem ter o básico bem feito. É muito bom. Davi, vamos para as perguntas finais que a gente faz aqui para todos os nossos convidados. A primeira pergunta é uma frase de impacto. Putz.
Eu escutei tem o David Letterman, tá fazendo ele tá fazendo umas entrevistas, né, que é aquela do Netflix, tá até no Netflix que ele fala, o entrevistador dispensa apresentações, né? E aí ele falou uma frase que eu achei super bacana, né, que ele falou assim, cara, em inglês ele falou assim, whatever you wanna do, just nail it. Então, ou seja, qualquer coisa que você for fazer, faça bem feito, cara. Faça por mais que seja uma coisa, isso aqui eu não tô preocupado com isso, não, né? Mas assim, às vezes tem coisas que a gente não gosta de fazer, mas mesmo assim faz bem feito, né? E eu escutei isso outra vez também de um coach falando, porque é isso que vai, às vezes, te dar visibilidade na empresa, né? Você recebe aquele trabalho chato que ninguém quer fazer e você fez bem feito e alguém fala, putz, cara... Você sabe que eu tenho uma frase que eu falo há muito, muito tempo, uma frase de impacto parecida com essa, que alguém vem me pedir uma pergunta difícil, né? Vem chegar alguém e fala, Alex, vou marcar um almoço, tal, eu quero um papo, uma orientação de carreira. Puta, o negócio é gigante, né? Você imagina orientação de carreira. Cara, o que você acha para crescer na carreira? Imagina alguém me faz uma pergunta, eu que gosto de estudar pra caramba, eu falo, cara, eu vou te dar uma aula de 32 horas de como você vai crescer na carreira. Mas eu tenho uma frase que eu falo, faça o seu bem feito mais alguma coisa. É a minha frase. Legal. A minha frase mais resumida a minha frase mais resumida, quando alguém fala, Alex, uma dica de carreira para eu crescer na carreira. Faça o seu bem feito e mais alguma coisa. Porque é isso, se você fizer o seu bem feito, você já sai da média. Você já tá no 20. Parece ridículo isso que eu tô falando. No 20, né? Sem dúvida. Parece ridículo, Sem porque dúvida. você fala, pô, mas isso aí não sei. Não, mas como todo mundo não faz estatisticamente, na curva normal de estatística não faz, se você fizer o seu bem feito, você já cai no quadrante de 25% ali da curva normal. É isso mesmo. Aí, dentro desses 25%, você faz um plus que vai gerar alguma coisa, aí é certeza que vai dar certo. Aí é coraçãozinho. Coraçãozinho vai que vai. Exatamente. Segundo, pergunta um conselho relevante que você recebeu? Cara, eu li um livro que é um livro bem, bem famosinho aí que chama O Essencialismo, né? E o autor fala que, cara, em alguns momentos ali da sua vida, da sua carreira, é importante você definir, você pensar muito bem nas suas definições e no seu planejamento. E você pensar no tempo que você gasta. O seu tempo ele é único, ele é seu e ele não volta, né? Ele fala muito isso, né? E até para exemplificar esse conselho, né? Ele dá um exemplo que um cara foi dar uma palestra, não sei quem que era lá no livro, e ele tinha combinado, depois da palestra, sair com a filha dele para tomar um sorvete, não sei o quê. E logo depois da palestra ele encontra um grande amigo de infância que ele não via há muitos anos, e esse amigo falou, cara, você por aqui, que legal, pô, nós vamos encontrar um pessoal de negócios, e eu queria te apresentar, e ele falou, putz, cara, um amigo de infância, e a filha dele do lado, né? Aí o cara olhou assim, ele teve aquele momento de tomar essa decisão. Ele falou assim, olha, não posso, cara, eu tenho um outro compromisso que eu já... Então, é aquela frase clichê, né, que a hora extra que você faz para a empresa não vai lembrar, mas seus filhos sim. Né? Então, esse é o conselho e que eu acho que ao amadurecer eu tenho aprendido mais a atuar assim, né? A pensar um pouco mais que a carreira ela vai acontecer, você tem que fazer bem feito, né? Mas dá para equilibrar, dá para gerar esse equilíbrio. Tenho esse conceito total, eu somo mais uma coisa, né? É a família e mais a minha saúde. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, eu, por exemplo, a minha saúde, o que eu faço? É um básico, eu sou apaixonado por estudar, né? Mas é um básico, eu tenho que dormir bem, comer bem e fazer atividade física. Ponto. E eu faço isso aqui muito bem feito. Mas por que eu estou falando isso? E além disso, tem a família. Então, para mim, eu não abro mão disso. E você tem que tomar essa decisão durante... quase todos os dias eu diria que eu tenho que tomar essa decisão. Parece sim, você fala, cara, quase todo dia. Vou dar um exemplo, nas mais variadas esferas. É chegar hoje e falar, nossa, vai acabar aqui, puta, mas eu preciso treinar, eu corro, né? Eu sou atleta de corrida, eu pedalo também e tal, musculação, mas a corrida é meu esporte de competição hoje. Cara, puta, tem que entregar 15 quilômetros. Cara, tem que entregar, mas tá chovendo. Você fala, vai, não vai? Aí, tem que ir, mas tá frio e chuva, tem que ir. Disciplina, né? Pô, mas não, tem que ir, tem que ter disciplina. Aí, do mesmo jeito, na própria live aqui é muito engraçado, porque chega a sexta-feira, dia típico, né?
Pessoal, Alex, vamos lá almoçar, vamos, onde vocês vão comer hambúrguer? Eu falei, não vou. Os caras, pô, você vai dar uma de chatão? Você não vai comer? Eu falei, não, porque eu não posso, né? Não é dia de comer hambúrguer. Os caras, nossa, você tá chato pra caramba, você é magro. Eu falei, cara, eu sou magro porque eu não como hambúrguer de sexta, porque se eu não comesse hambúrguer de sexta e não corresse, eu não seria magro. Mas, escolha, e aí é uma escolha, e o pessoal fala, puta cara chato, né? Pô, custa ir com os amigos aqui do trabalho. Não, hoje não dá pra ir, né? E os outros caras falam, não, vamos marcar uma reunião no almoço. Na hora do almoço eu não marco reunião. Cara, e é uma coisa, sabe, diária, todo dia eu ir pro evento, eu palestro demais, eu não tô em muito evento palestrando e participando de evento. Cara, adivinha, o evento sempre tem coffee break. Mas sempre tem coffee break nos eventos. Bom, né? Gostoso. Não, né? delícia. Bolo de cenoura com chocolate. Cara, cenoura, chocolate é o sonho, é a Carolina com doce de... Sabe, cara, só tem aqueles croissants gostosos. Aí os caras, vai, Alex, você não vai comer? Aí eu vou, minha mochilinha, puxo uma barrinha de proteína, uma proteína pra tomar, né? Pô, você não vai comer? Não, mas é só hoje. Falei, hoje pra você, pra mim o evento é toda semana, inteiro, cara. O tempo inteiro, né? Mas é isso que você falou, cara. Esse conselho eu dou pra muita gente, né? Tem que ter disciplina. Se você abrir mão, você consegue perder. E aí as pessoas acham, como eu já achei, que isso pode ser uma chatice, uma mão muito metódico, muito burocrático, mas elas não percebem que, na verdade, isso vai te fazer performar mais no trabalho. Sem dúvida. Esse é o ponto importante. Porque eu falo, não é que eu estou jogando meu tempo, é que com isso a minha intensidade de 8 horas de trabalho é maior do que a sua. Eu consigo produzir mais em 8 horas do que você em 12. Exatamente. É aí que está a sacada do jogo. Né? E assim, você falou um ponto, né? Eu tenho viajado muito. E, cara, para você sair da rotina em viagem é muito fácil. Nossa. Muito fácil. Nossa. Você tá lá, você viajou e assim, a gente tá com muita obra no norte, nordeste. Cara, você viajou, aí você para numa parada lá que tá assim, aquela coisa lá, fim de feira, mas você tá morrendo de fome, e aí não tem salada, não tem o que você costuma comer, e você fala, putz, à noite, o que você vai comer, né? E vai sair com todo mundo, estão indo para uma hamburgueria, e, cara, é difícil, aí sim, tem que ter muita disciplina. Tem que ter disciplina. Mesmo. Não, você pega a viagem também, acaba viajando. Algumas de novo, que o pessoal fala, eu vou viajar, eu falo, nossa, mas vai viajar um dia, vai levar uma mala? Eu podia ir de mochilinha, tipo, só a roupa ali do dia, né? A calça tal, tudo aquilo. Não, por quê? Porque a mala vai ter a roupa da corrida, porque vai ter o tênis, vai ter que trocar cueca, vai ter que trocar bermuda, vai ter que trocar não sei o que vai ter o suplemento que eu tomar. Então, por mais que seja um dia, eu passar no Rio de Janeiro, o BH, um dia pro outro, cara, eu tenho que levar uma mala, lógico, mala de embarque no avião, mas eu tenho que levar uma mala, não dá pra ir de mochila. Não custa. Cara, eu vou lá e vou marcar um dia para correr num lugar aleatório. Eu vou correr num dia aleatório, antes de fazer o negócio. Cara, a gente fala marca toda hora, eu faço Smart Fit. Cara, puta, Malé, como é que você aguenta? É cheio pra caramba Smart Fit e tal, não sei o quê. Eu falo, cara, Smart Fit me entrega uma coisa relevante. Tem em todo lugar. A grande maioria dos lugares que eu vou, Smart Fit. Então, se eu for pra BH, cara, BH tem um monte de Smart Fit. Eu pego uma do lado do aeroporto, eu já fiz isso várias vezes. Imagina que eu vou pra BH, cara, eu já chego perto do aeroporto e já vejo, cara, tem uma Smart Fit perto do aeroporto, acabou a reunião com o cliente, acabou o evento, eu vou pro Smart Fit, na Smart Fit eu malho, troco de roupa e vou pro aeroporto. Putz, sério? Direto. Legal, mas cara, é isso, entendeu? Puta, cara, legal. Que horas acabou a palestra? 3 da tarde, o voo é às 7, cara, dá tempo de eu sair de lá, ir pro Smart Fit, fazer, voltar. Por quê? Porque à noite, onde eu estaria na academia, eu tô no avião. Então você tem que... Tem que enquadrar as coisas aí, né? Legal. No caso das nossas obras, os lugares são mais remotos e Smart Fit não mas resolve. Correr dá. E fazer outro agachamento livre dá também, flexão de braço dá também. A gente foi para tem uma cidade que a gente fica que é em Mossoró, né? E tem uma fotovoltaica lá grande lá que a gente está fazendo. E aí... eu vou correndo, não sei o quê. Aí falei com uma pessoa que estava comigo lá da empresa. Mas, onde que você achou o lugar? Eu falei, eu vou correndo. Achei um parque super legal lá, que o pessoal corre, não sei. Tem que correr. Mas é assim, a obra, o pessoal compete de quem chega mais cedo, né? Então, tem que correr de noite. É isso escuro. Aí. É isso aí. Você vai no escuro e corre. Dica para quem corre, a gente saiu da pauta aqui, mas dica para quem corre, eu tenho Strava, né? Que é como se fosse a rede. Você manja isso ou não? Sim. O Strava é como se fosse a rede social do corredor. Mas o Strava, quando você vai na versão paga, que é bem barato ao final do ano, ele tem um negócio chamado segmento e lugares. E, na verdade, o que eu faço hoje? No Strava, eu chego na cidade e coloco as rotas de corrida que mais vai ser executadas na cidade e vou para lá.
O Strava mostra um mapa do lugar que eu tô, de proximidade, onde o pessoal corre. Você escolhe e você escolhe, ele mostra tipo um mapa de calor, entendeu? Fala, nossa, aqui a pessoa corre demais, já tem a rota certinha. Se eu precisar, eu subo no relógio e faço até o caminho do que todo mundo faz. E para mim foi muito legal isso, porque eu me arrisco menos, entendeu? Porque de vez em quando você ia falar, cara, acho que eu vou correr aqui, não sei o quê. Fala, meu, aqui tem, por exemplo, tem comunidade, tem favela, que vai ser um perigo. Eu não sei, porque eu não sou da região, mas, cara, quando eu pego no Strava, eu já vou meio seguro, entendeu? Teve uma vez que eu fui correr em Belém. E eu fui nessa, na raça, assim, né? Já fui várias vezes na raça. Olhei ali, vi o rio. Falei, deixa eu ir lá na orla ver, né? Não. Na hora que eu fui chegando, cara, as casas começaram ali. Comecei a desviar daquela sujeira na rua, esgoto a céu aberto ali. O pessoal... Teve gente que, mexe com você correndo, né? Eu falei, melhor eu voltar. Acho que aqui não é lugar, né? Não tá legal, não. Não tá legal, não. Voltei. Volta. Preciso da corridinha. É isso aí. Boa. Próxima pergunta. Uma competência que você acha que todos devem dominar? Cara, lidar com o ser humano. Se você aprende a lidar com o ser humano, por trás de toda a tecnologia, por trás de todos os sistemas, toda a inovação que você vai colocar, vai ter uma pessoa apertando um botão de um lado e a outra recebendo esse input, esse sinal do outro lado. Né? Você vai ter a dependência de alguém executar, de alguém te dar o feedback do que precisa melhorar. Então, saber conversar, saber lidar, saber ouvir, que é difícil, viu? Difícil, é difícil, porque eu vou dar um exemplo ali. Eu estou no meu time ali fazendo um trabalho para trazer os gestores que estão embaixo do meu time, para puxar o time, e o time que está mais embaixo sente. Cadê o Davi? O Davi sumiu. Eu tô forçando o desenvolvimento da turma, é por isso que eu tô me afastando, mas ali acaba que você tem que ter você tá arriscando ali perder o time da sua mão, mas por um bem maior, por fazer os outros líderes se desenvolver. Então, é esse olhar por pessoas, saber lidar com o ser humano, eu acho que é a melhor competência que Bom, e você sabe que essa competência está com o nome de relacionamento e influência social, com essa descrição em inglês, né? Ela está entre as top 10 do World Economic Forum para os próximos 5 anos. Olha que legal. E ela, por que ela cresceu em importância? Por causa da tecnologia, transformação digital. Está muita gente indo para hard skills, né, de competências técnicas, e essa está sendo apontada como uma competência que vai fazer diferença no futuro, porque isso a IA não substitui. Nem o RPA. É isso aí. Nem o RPA, nem IA. Boa. Próxima pergunta. O que você durante muito tempo acreditou? Você fala, isso aqui é desse jeito, e você mudou de opinião. Fala, puta, isso estava errado. Eu posso pegar um exemplo ali que até da CBM hoje, né? Quando eu entrei na CBM, eu acreditava, até por ser uma empresa, eu trabalho em multinacionais, né? Eu vim de empresas muito grandes, a Vale, empresa assim, absurdamente grande, os números absurdos, e ir para uma empresa familiar, né? Eu tive uma impressão, acreditava que a minha autonomia ia ser menor. Cara, me surpreendi absurdamente. Assim, o tanto que eu destravei, sabe? Aquele carro andando com o freio de mão puxado, né? Ultimamente está super tecnológico, é botãozinho, né? Mas, assim, na época que eu aprendi ainda era o freio de mão. E de repente eu senti, cara, está na minha mão, né? E é algo que gera muita accountability, né? Gera responsabilidade, né? E isso foi algo que eu acreditava que empresas talvez menores, né? Que não são multinacionais enormes, não tinham autonomia. Pelo contrário, cara, na hora que a pessoa começa a entregar o tanto de autonomia que ela ganha para desenvolver os trabalhos e fazer do início ao fim, e o mais importante, né, que às vezes nas grandes empresas as pessoas não fazem, que é fazer a sustentação das entregas. Né? A gente tinha um ditado que a gente brincava há muitos anos atrás, falava assim, aqui a gente desenha um projeto, faz uma baita de uma entrega, você é promovido e sai da área, e vem um outro aqui para rodar o que você fez, né? Os seus problemas, o outro que ficou, né? Você foi promovido. Então, lá não. Lá você fez a entrega, você executou o plano, desenhou. Agora põe no ar aí e sustenta melhoria contínua. Sustenta melhoria contínua. Não existe melhores práticas, existe
tudo tem que pode ser melhorado, né? Eu vou contribuir com a minha opinião sobre o que você mudou de opinião. A minha opinião sobre isso eu acho que sim, você está certo, não é por ser uma empresa de grande porte e que tem até uma classe, fala, essa empresa é mais burocrática ou não, que não vai ter autonomia. Então isso vai de cultura para empresa em empresa. Tem empresa que você tem pouca autonomia e tem uma segunda variável importantíssima que às vezes é maior do que a própria empresa, que é o líder que você está. Que este cara determina a autonomia que você vai ter de maneira drástica. Se você está na mesma empresa, trocou a liderança sua, você tem um outro tipo de autonomia completamente diferente. Então acho que generalizar é um erro. Não generalize. Na verdade, você tem empresa e a pessoa com uma grande autonomia ali. É importante você sempre ter esse olhar, né? De qual que é o... Você tem que fazer um diagnóstico, fazer uma análise ali, um diagnóstico de como que vai ser a sua atuação e se adequa aos seus valores, à sua rotina ali, à sua forma de trabalho. Né? Boa. Por fim, mas não menos difícil a pergunta. É fácil, na verdade. Uma música, sua música favorita, cita uma música para nós. E o motivo dessa música aqui. Você falou de corrida, né? Eu não tenho música favorita, né? É difícil para tanta música? Difícil, então, por isso que é difícil a pergunta. Ultimamente eu tenho escutado muito, tem me acompanhado nas corridas, né? Eu assim, praticamente todos os dias também, é a banda Maneskin. Maneskin, eu adoro Maneskin, cara. Mas qual música? Tem muitas da Maneskin. Tem uma música que eles fizeram que é que normalmente eu gosto de escutar no fim da corrida, na hora que eu já estou fazendo aquele alongamento. Que a mais famosa é Begging, né? Begging é a mais famosa. Exato. Mas tem umas muito legais. E tem umas que eles fizeram um remaster de uma música do Elvis, que chama If I Can Dream. Essa música, a história dessa música é o seguinte... o cara que escreveu a música, ele escreveu inspirado no discurso de Luther King. E o Elvis, quando escutou essa música, ele falou assim: eu nunca mais vou cantar uma música que eu não acredite nela. E o Maneskin, essa versão do Maneskin é sensacional, cara. Eu acho muito boa essa versão do Maneskin. Que é essa aqui? Essa mesmo. Essa música... Essa não está no nosso playlist do nosso campus, então já adicionei aqui no nosso campus. Legal, muito bom. Davi, muito obrigado. Temos a Ju, separou aí, Ju, um presente aqui para você. Obrigado, que isso, aqui, carinho. Muito obrigado. Obrigado aqui, pelo carinho. Que legal, cara. Vou sair vestindo ela já. Boa. Legal. Muito obrigado. Obrigado, show de bola. Foi um prazer. O prazer foi meu, direto aí de BH, de Belzonte, para o Brasil. Fico muito aqui. feliz em poder trazer um pouco da visão da área de construção, né, de infra, do setor de infra, que tem uma relevância no PIB do Brasil e é algo que sofreu muito nos últimos anos, né, mas a gente está tentando renovar a área de procurement, né, das empresas, né, muito benchmark. Eu acabo fazendo alguns contatos, a gente faz parcerias, né? E eu tento fazer essa parceria de uma forma mais sustentável de crescimento, e é um setor que precisa muito, cara. Assim, é a nossa vida, né? É a nossa vida. A infra é a vida, tudo. É o bem-estar da população, né? Enfim. Pessoal, obrigado. Muito obrigado, Davi. Compartilhem esses insights, básico bem feito, tecnologia, transformação, cuidar das pessoas. E até o nosso próximo Supply Talks. Abraços!